Antes de iniciar, você poderia fazer uma abertura, uma prece para a gente? Sim, sim. Então eu peço a todos que estejam conosco nesse instante, numa sintonia de pensamento, que é o nosso elo de união com o Criador, com o Mestre Jesus e com os benfeitores que estão sempre nos ajudando e compartilhando destes momentos em que buscamos o amai-vos e instruí-vos, que a doutrina nos ensina. E digamos assim: Mestre amado, neste momento, o nosso coração e a nossa mente se unem a todos aqueles que trabalham pela luz, pela paz, pelo crescimento individual de cada ser e pelo crescimento da nossa amada casa planetária Terra. E assim, Senhor, te pedimos que nesta tarde possamos aprender um pouco mais, incorporar ao nosso eu algum conhecimento que nos sirva como um patamar para elevarmos um pouco mais o nosso padrão evolutivo e a nossa luz aumentando sempre. E te pedimos, como sempre, Mestre, sê conosco, nos ampara e nos guarde. Que assim seja. Assim seja. Como que foi o seu início no espiritismo e as suas atividades na parte da música? Eu venho me dedicando à música espírita há muitos anos, né? É engraçado, desde criança eu tinha uma facilidade muito grande de escrever poemas, poesias, mas eu nunca me preocupei. E também meu sonho era me tornar uma cantora, né? Então eu procurava de todas as formas participar de festivais estudantis. E é engraçado que isso já era um direcionamento para o caminho. Quando eu estava mais ou menos com uns 30 anos, eu comecei a ter algumas perturbações bem profundas de saúde. Mas não tinha religião ainda ali? Sim, eu fui criada dentro da religião católica, era católica. Casei na igreja, fiz primeira comunhão, toda aquela, né, direitinho. Porém, a minha família já tinha uma certa ligação com o espiritismo, porque eu acompanhei a minha avó, enquanto criança, num centro que a gente chamava de Mesa Branca. Né? E a minha avó, olha que interessante, ela era praticamente analfabeta. Porém, quando ela recebia um espírito bem luminoso, né, ela falava com conhecimento, era impressionante, né, o português dela nesses momentos. Ah, que interessante. Mas com o tempo passou e eu esqueci disso na juventude e tudo mais, me casei. E aí quando começa esse momento, né, de perturbação, eu não entendia, porque você vai ao médico, faz um exame, faz outro e não aparece nada. E eu estava trabalhando numa empresa e uma moça lá, ela era kardecista, né? Ela frequentava a federação. E ela tinha mudado para Praia Grande há pouco tempo, uma rua bem próxima de minha casa. E eu comentei com ela: Angélica, eu estou muito assim, sabe? Tem tontura. Qual que eram os sintomas? Tontura. A minha mente parece que ficava meio, sabe, confusa, eu não conseguia concatenar ideias. Dava umas tristezas absurdas do nada. Sem motivo. Sem motivo, né? E eu não entendia. Aí ela falou: olha, vamos fazer o seguinte, eu descobri um centro aqui em Praia Grande e é muito bom, eu vim de São Paulo, da federação, eu estou gostando, vou te levar lá. E eu fui. O centro era da irmã Cristina, da Dona Flora. Quando era no Boqueirão. Lá no Boqueirão, isso, lá no Boqueirão. E aí, ali... Você lembra o ano? Não vai lembrar? Não lembro o ano, não lembro. Eu lembro que meu filho era bem pequeno ainda, pequenininho, criança mesmo. Ele está com 39, tinha uns 7 anos, então, ó, é muito tempo, né? E ali eu travei conhecimento com eles e logo em seguida eu comecei a desenvolver essa mediunidade de receber as músicas.
Foi impressionante. A dona Flora e o seu Moacir incentivavam bastante, a gente cantava lá na casa, todos os trabalhos que nós começávamos, a gente cantava uma musiquinha, né? E a música já vinha assim, letra e melodia? Sim, é impressionante. Letra e melodia. O tempo, né, de você fazer essa composição é muito rápido e eu não esqueço as letras de forma nenhuma. Tem letra que eu já escrevi há 30 anos, está na minha mente como se tivesse feito há meia hora. Olha que interessante. E quando eu tento fazer por minha Mas conta... vem como? Ah, tá, isso que eu ia perguntar. Como que é? Vem automático, você põe no papel. Vem automático. Não precisa estar em transe. A primeira música, eu estava indo para o centro, né? Aí começou a martelar na minha cabeça aquela letra e aquela música. Eu me lembro que eu cheguei e falei, me dê um papel que tem uma música na minha cabeça. Aí eu peguei Você já sabia o que era ou não? Já sabia, porque eu estava desenvolvendo mediunidade com a dona Flora e seu Moacir. Sim, mas eu já estava... Aí eu tinha entrado no coral com o Marcos, o primeiro coralzinho de Praia Grande, que se chamava Nova Era. Então você já estava participando Já estava participando, mas nós cantávamos as músicas do União e Harmonia, cujo maior compositor era o Roberto Ferreira, e algumas músicas do Écio Bucchi. Ele é bastante conhecido e tal. Mas aí essa música veio. É impressionante, porque a música ela tem um ensinamento, né? Quando bate uma tristeza, bate lá no fundo do seu coração. Quando chega o sofrimento como consequência da desilusão. Quando a vida te parece não ter mais sentido e nem motivação, feche os olhos, pense em Cristo, pois só Ele é misto de amigo e irmão. Bonito, e aí vai. Chama-se Bendito Sofrimento, explicando para nós que o sofrimento é uma bênção. Burilamento para a evolução. Que bonito. Então, e aí, a partir E tem autor? Época, ou Não, eu descobri, eu tenho cerca de umas 80, 100 canções. Eu descobri bem poucos. Eu descobri uma do Gonzaguinha, uma do pai dele, uma do Ari Barroso. A do Gonzaguinha nem veio por mim, foi um dos integrantes do coral que falou, ó, ele esteve aqui e ele falou que é dele, né? E é aquela engraçado que mantém a verve, né? A mesma forma com que então, o para você que conhece, para você que conhece da música, conhece as obras dele. Conhecia. Aí você identifica, né? A gente identifica, sabe? Porque o espírito, não é porque ele está desencarnado que ele vai mudar a sua forma de ser e os seus gostos pessoais. Isso leva um tempo muito grande para ele modificar, porque a gente se acostuma, né, com tudo. Então, aquele que gostava de samba, passa letras de samba. Aquele que gostava de música mais séria, mais triste, passa letras mais sérias, mais tristes. Interessante, né? O do Gonzaguinha, é engraçada a letra, porque a gente, ele passa assim até meio arrastadinho, do jeito que ele costumava falar. Meu irmão encarnado na terra, ouça bem, preste muita atenção. Você vive lutando em guerra por poder e dinheiro na mão. Outro fica só se lamentando e vai por aí, né? É bem interessante. Se você quiser, se você souber lembrar a letra e quiser continuar, então vamos pode Meu falar. Meu irmão encarnado na terra, ouça bem, preste muita atenção. Você vive lutando em guerra por poder e dinheiro na mão. Outro fica só se lamentando, esquecendo da sorte que tem. Outro vive só se lamentando, esquecendo da sorte que tem. Uma chance está desperdiçando de crescer, de ser homem de bem. A mulher que reclama do homem, o homem não entende a mulher. Casamento que é só fachada, pois nenhum sabe bem o que quer. Pais e filho vivendo a esmo, reclamando
da vida sem fim. É que é difícil. Não, essa legal, daí tem mais de 40 anos. Já, é bonito, né? Mas é interessante. E passa com uma mensagem, passa, né? Passa conteúdo. sempre. O espírito desencarnado que tem a oportunidade de passar uma música, um livro, eu digo espírito sério, sempre terá uma mensagem positiva para nos incentivar. Não importa o ritmo. Aliás, a esse respeito, o Noel Rosa colocou numa letra, lá no centro de São Paulo, dizendo o seguinte: não é a melodia que incentiva a maldade ou a corrupção. Em samba ou sinfonia, mostra o cantador sua evolução. Sobre essa parte da mocidade, dos jovens na casa espírita, que a gente não, pelo menos aqui na Praia Grande, a gente não vê tanto, né? Daria para se retomar esse tipo de trabalho nas casas, de incentivo, de atrair os jovens pela música? O que você acha? Eu acho que pelas artes em geral. Em geral. O jovem gosta de se expressar, né? E a arte é uma maneira de expressar, porque ele sente necessidade de dizer quem ele é, porque ele ainda está numa fase de autoafirmação, né? De realmente completar o seu verdadeiro reencarne, que a gente sabe que se dá na puberdade. Né? Quando o espírito reassume aquilo que ele verdadeiramente é. A gente não ouve os pais dizerem: nossa, meu filho era tão bonzinho de criança, agora ele é rebelde. Na adolescência. Ele entrou na adolescência. Não é, porque ele retomou aquilo que ele era. A personalidade total dele. A personalidade total. Que até ali ele estava sob influência, seja do meio familiar. Sim, das crenças que estão lhe passando os pais, a escolinha que ele frequenta, a religião ou a não religião que estão, né, lhe indicando. Ele é um diamante a ser burilado, por isso o cuidado nesse primeiro período. Então aí muda muito, mas não é que mudou, ele está só... Assimilando, Entendi. mas ele pode, então, dar esse salto na sua evolução, se ele tiver nesse período uma orientação sábia, voltada, né, para o bem, para esse autoconhecimento e para os valores de ética e moral. E a arte vai ajudar ele a se expressar, muito, se conhecer. Muito. Nós estamos no século, né, os espíritos já estão nos informando, um retorno do século das luzes. E neste momento estão reencarnando na Terra grandes luminares, grandes espíritos compositores, escultores. Nós temos visto crianças pequenas regendo orquestras, cantores com vozes totalmente trabalhadas que nunca frequentaram uma escola para desenvolver. Por que isto? Porque a arte irá influenciar este homem do terceiro milênio. E se olhar com uma visão materialista, né, de uma única existência, não tem explicação. Não. Aí a reencarnação explica. Explica. De onde aprenderam isso, né? Como pode um garotinho de 6 anos tocar um Bach e um Beethoven? Com conhecimento, como nós já vemos na internet, no Face, no YouTube, em qualquer meio, né? É impressionante, né? Então, só não vê quem não quer. Perfeito, perfeito. O que seria essa influência espiritual? Bem, é necessário, primeiramente, nós colocarmos o seguinte: nós somos energia. Certo. Né? Nós somos uma central que emana energia, um gerador de energia, cada um de nós, através do nosso pensamento, e ao mesmo tempo um receptor de energia do pensamento dos demais. Né? Então, se nós emanamos energia, recebemos energia, influenciamos e somos influenciados. Imaginemos o dial de um rádio, né? Quando você liga aquele botão, coloca na frequência, sintoniza-se com a estação. Perfeito. Então, a influência espiritual nada mais é do que isso, a sintonia com uma determinada estação. Todos, sem exceção, sofrem influência espiritual porque somos espíritos. Como te disse, usinas geradoras e receptores.
Perfeito, perfeito. E tanto o espírito independente, se ele está na matéria, está encarnado ou desencarnado. Sim, independente. O espírito desencarnado continua pensando, certo? Continua emanando energias. Então, não há que se falar em parar. Morreu, o espírito continua, né? A sua trajetória continua ativo, emanando pensamentos. E ele até teria mais facilidade para nos influenciar, porque nós, pelo estarmos o corpo somático, esse escafandro, né? Certo. Então nós estamos mais sujeitos a sermos influenciados. E eles têm essa liberdade de não ter o corpo físico. E você disse até na questão da música, que os gostos continuam o mesmo. Então eles se sentem atraídos pelo que atraía eles quando estava na matéria? Sim. A influência espiritual, ela pode ser boa ou má, né? Certo. Tudo bem? E o que é que vai diferenciar isto? O teor do pensamento, vamos falar dos encarnados, da criatura encarnada. Tá. Certo? Então, aquela pessoa que vibra amor, que vibra paz, vibrar é pensar, né? Direcionando o pensamento. A gente ouve falar muito em vibração. O que é vibrar? É isso. Fazer com que estas ondas sigam uma determinada frequência. As ondas estão sempre... E não dá para enganar os espíritos, né? Não adianta, igual a gente te apresenta aqui com a máscara. Sim, eu posso estar sorrindo para mas você. Mas está pensando coisa negativa. Mas eles vão captar. Sabe por quê? Porque nós temos uma aura. Certo. Que depende desta nossa vibração. Como a onda tem essa frequência, quanto mais vibramos sentimentos negativos, mais ela cai. Certo. E o espírito não irá ler propriamente dito o seu pensamento, mas ele irá interpretar pelo que o pensamento revela. O pensamento e o sentimento da criatura. E aí, se é aquilo que ele também pensa, que ele também acredita, ele se aproxima. Entendi. E ele faz uma ligação e passa, então, a ter um poder de influenciar muito mais. Se eu estou numa frequência de amor e o espírito numa de ódio, vamos dizer, bem simples, água e azeite. Certo. Não se misturam. Mas se nós dois estamos na mesma frequência, café e leite, tranquilo, misturou. Entendi. Depois você não sabe mais qual é o café e qual é o leite. Qual é o pensamento dele e qual é o seu. Então, às vezes nós criticamos o espírito, o chamando de mal, de obsessor, disso ou daquilo, sem entender que são os nossos defeitos, né? O espírito, ele não pode influenciar a gente a ponto de a gente fazer algo que a gente não queira, se a gente não der uma abertura. Olha, existem pessoas que são fracas, certo. Permitem. O espírito vai chegar até onde você permitir. Entendi. Tá? Dentro do estudo da obsessão, por exemplo, nós temos vários graus. Né? E um dos graus é este, onde leva a pessoa a tomar atitudes que ela não desejaria, em termos. Por quê? Nos recessos do seu sentimento, lá no fundo da sua mente, do seu sentir, há algo oculto. Para nós encarnados, mas entendi. Que para esses espíritos não são. Que até nós mesmos não conseguimos acessar conscientemente. Não conseguimos acessar conscientemente. Está no subconsciente. Sim, como Jung chama o nosso lado sombra. Tá. Né? Aquele lado que a gente prefere dizer assim, eu não sinto isso, imagina. E os espíritos conseguem acessar, ver? Sim. Conseguem, mas não é, sabe, não é uma visão... É sentir, porque eles porque eles não têm uma visão pelo olho como nós. Nós precisamos do olho. Eles se sentem atraídos, então eles sabem que... Eles têm uma visão total do ser. Então, vou te citar um exemplo bem típico. Digamos que você tem um inimigo de uma vida passada que você prejudicou muito. Certo. Tá? Você
automaticamente, como nós sabemos que temos um juiz dentro de nós chamado consciência, carregará em si essa culpa por um mal que você fez. Tá? Ainda que a gente não saiba... Em nível consciente. Isso, em nível consciente. Em nível consciente. Muito bem. Nós tivemos até dentro da literatura uma história assim. Aí a pessoa, ela viajou para um outro país, né? E lá chegando, o espírito ao qual ela devia, a localizou. Entendi. Mas você vai falar, mas como? Bom, acaso não existe para a doutrina, né? Porém, o que aconteceu é que ela emanava através da sua aura aquela culpa. Eu estou aqui, sou culpada. E o espírito, então, agarrou a oportunidade. Sabe como é que chama essa oportunidade dentro da doutrina? Invigilância. Invigilância, certo. Que nós todos temos, né? Quem não tem um momento de invigilância? Aí dá essa abertura. Aí deu abertura. Ele localizou e passou a sediá-la. Essa história está num livro de estudo de apometria, que é um tratamento da obsessão através do desdobramento de um médium, e ele vai, nesse desdobramento, até onde está o espírito obsessor e tenta descobrir as causas, tá? É diferente da desobsessão que se faz no centro espírita, né, com a presença ali de um médium que incorpora o espírito e tenta conversar com ele de uma forma bem amorosa, né, para convencê-lo a deixar os seus planos de vingança de lado. Entendi. Como que eu evito uma influência? Isso. Como que nós vamos evitar uma influência espiritual? Nós temos várias que negativa, ferramentas. Né? Porque a obsessão é a influência espiritual negativa. Negativa, sempre. A influência espiritual ocorre sempre. Ela pode ser positiva. A gente pode até conversar. Vamos conversar um pouquinho sobre a negativa, depois conversamos sobre a positiva. Perfeito, perfeito. Então vamos falar sobre a negativa. Então a influência espiritual negativa, nós a chamamos de obsessão. Que é quando um espírito tenta atuar sobre a mente de uma outra pessoa, de um outro ser, encarnado ou não, de forma que o prejudique. Entendi. Aí ele pode ser levado por sentimentos de vingança. Isso, que é o que você estava falando desse caso. Mas também pelo simples prazer de fazer o mal. Porque nós precisamos nos lembrar que quando a criatura está sofrendo, ela não se conforma em ver alguém sorrindo e feliz. Às vezes nem tem um motivo. Às vezes ele não tem um motivo. O único motivo... é a alegria do outro. É a alegria do outro que o incomoda. Por que você está tão feliz? Eu sofro, eu choro, eu estou triste. Impressionante, né? Mas temos que temer? Não. Se nós nos utilizarmos das ferramentas que a doutrina nos oferece. Primeira ferramenta, o vigiar e orar que Jesus orientou. O que é vigiar? Vigiar é tentar manter os nossos pensamentos em harmonia, em equilíbrio, não nos deixar levar pelo rancor, pelos ímpetos, né? Porque a gente, quando está com raiva, a gente explode e diz assim, perdi as estribeiras. Aí já é uma brecha. É uma brecha, né? A oração tem ferramenta mais poderosa do que essa? Não tem. Através da oração, nós vamos nos conectar com o nosso mentor espiritual ou com aqueles seres de luz que estão como intermediários entre nós e o nosso Criador, que está muito além. Mas eles podem e sempre nos auxiliam desde que busquemos. E a outra ferramenta que a doutrina nos oferece, muito importante, é a tal da reforma íntima, a reforma moral. É descobrir, evitar
de nos enganarmos, nos auto-enganarmos, porque a gente diz assim, eu não sinto raiva. Não existe nesse planeta quem não sinta. Não existe ainda. O primeiro passo é se conhecer, né? Porque é um sentimento humano, isso. Eu só posso eliminar o meu inimigo se eu conhecê-lo, se eu respeitá-lo, se eu for sincera comigo mesmo e dizer sim, eu ainda sinto inveja. Perfeito. Senhor, me ajuda a tirar essa inveja de mim. Mas as pessoas acham mais fácil dizer assim, imagina, eu não tenho inveja de ninguém. E empurra para o fundo da mente. E aí o espírito que quer te fazer mal, ele capta lá dentro aquela invejinha que você tem. Por que ele tem essa casa bonita, esse carro e eu não tenho? Aí ele começa a colocar na tua mente, tá vendo? Ele não merece mesmo. Sabe o que você tem que fazer? Tenta prejudicá-lo, porque ele tem que cair. Rouba essa oportunidade dele. Se ele está conseguindo por um emprego, uma promoção, por que você não passa por cima e pega o cargo dele? Olha como eles vão agindo. E a gente não percebe, porque é sutil. Entendi. E aí como que a gente consegue compreender se um pensamento é nosso ou não? Porque vamos supor, às vezes a gente tá sofrendo essa influência, vê que o pensamento ali é negativo, uma ideia ruim dessa, e acha que é nosso, né? Então, mas o pensamento, porque nós temos a nossa forma de ser. Quando você é sincero com você mesmo, você sabe que você não costuma, por exemplo, ter ódio gratuito de ninguém. Certo. Mas de repente você encontra alguém e tem um ódio tão profundo. Fala, não, você não pode ser meu, pelo amor de Deus. Eu não sou assim. Entendi. Senhor, retira essa sugestão, quem esteja perto de mim. Oração. Ali nem importa tanto se é seu ou se não é. Importa que você vai usar a ferramenta que você tem, que é a prece, o pedido sincero, a humildade em reconhecer. E eles vão te ajudar. Aliás, nós temos o nosso mentor, que é um irmão que nos ama muito. É alguém que, antes de reencarnarmos, combinou conosco. Olha, eu vou estar presente na sua vida, vou te dar boas sugestões. Olha a influência espiritual positiva. Perfeito, como se fosse o nosso anjo da guarda. É a mesma coisa. É que a religião católica os chama de anjo da guarda. Perfeito. Mas é a mesma coisa. Anjo protetor, né? Espírito protetor. É um ser que ainda não atingiu uma evolução total. Aliás, o anjo da guarda, ele tem uma evolução de acordo com a nossa. Qual que pode ser uma meta nossa, vamos dizer? A meta do ser encarnado? Simples. Não tem grandes missões, não né? Não tem grandes missões. Muitas vezes nós sonhamos com grandes missões, ficamos esperando. Eu quero ser uma distribuidora de cestas para os pobres. E eu fico tentando arrumar patrocínio porque eu vou dar 1000 cestas e não dou uma sequer. O Divaldo fala sobre isso, que ele adotou 600 e poucos filhos, né? O Divaldo Franco. Aí uma moça chegava e falava, ô Divaldo, um dia eu vou querer ter condição para poder adotar 500 filhos. Aí ele falou, ô minha irmã, comece por um. Isso, esta. Então, respondendo a sua pergunta, a missão de cada um é tão simples. E às vezes ela está tão delineada e nós nos recusamos a enxergar. Por exemplo, quando você tem um ser na sua família que te dá muitos problemas, e por mais amor que você lhe dê, insiste, né, em te menosprezar, em te agredir, o que você acha que é a tua missão? Não é fazer as pazes, transformar esse laço em amor? Perfeito. Que se você conseguir, já valeu a sua encarnação? Mas a gente não pensa assim. E poderia ser um obsessor que encarnou? Poderia, perfeitamente. Aliás, a lei de amor, ela é assim. É a lei de justiça, a lei de ação e reação. Então, é da lei. O ódio precisa se transformar em amor. Se não, e os espíritos nos dizem, inclusive, que quanto mais próximo o laço, maior
foram os problemas entre esses dois seres, as discórdias. Entendi. Então, muitas vezes houveram tentativas de todas as formas, inclusive no plano espiritual, de fazer com que os sentimentos de amor brotassem, e eles não aceitam. Então, por isso Então, que às vezes, filho. Isso que eu ia falar. Então, assim, uma mãe tem Por dois exemplo. filhos e fala, pô, eu criei os dois do mesmo jeito, Isso. mas um eu me dou tão bem e o outro é sempre... Tem isso, né? Tem, porque Então já são tem dois um passado aí. dois espíritos totalmente diferentes. Aquele, por exemplo, que ela se dá tão bem, estou dizendo pode ser, pelo Isso, amor de isso, Deus, né? é. Nunca vamos fechar, porque nós Cada caso não é um temos caso, é. isto. Este pode ser, por exemplo, um que veio para ajudá-la a desenvolver o amor naquele outro. Não tem ovelha negra da família? É. Essa ovelha negra pode ou não ter ligação com aquele grupo familiar. Às vezes é um grupo coeso, harmônico, todos se dão bem, com exceção de um único irmão, que foi colocado ali, né? Como você lembra da história do patinho feio? Né? Ele foi colocado ali para que ele fosse envolvido pelo amor daqueles seres e também pudesse evoluir. Olha, o que nos consola nessa doutrina, uma das coisas que mais nos consola é saber que todos os seres que já atingiram um pouquinho de luz voltam para a Terra em missões de levar a luz para aqueles que não têm nenhuma, por amor. E muitas vezes passam anônimos, assim, da sociedade, né? Não quer dizer que todos vão ser de destaque nas mídias, né? Muitos desses espíritos grandiosos passam por renúncia e abnegação dentro de um lar, né? É verdade. A grande maioria não se importa, porque o trabalho deles, por si só, já demonstra quem são. Você não disse que conhece a árvore pelos seus frutos? Né? A gente vê em várias mensagens espirituais profundas, com mensagens extremamente preciosas, eles dizem um espírito protetor, um amigo. Para eles não importa. Eu posso falar um pouquinho sobre a obsessão? Pode. A obsessão é uma coisa interessante, né? Como nós já vimos, ela é a influência espiritual de uma forma negativa, certo. né? E ela tem vários graus. Tem a vingança. O mais simples, a primeira, que é a obsessão simples, é assim, ela se manifesta como um incômodo desagradável, barulhos, por exemplo. E aí a pessoa tem até essas sensações ruins, aí ela começa, ai meu Deus, né, o que está me acontecendo? Ela até faz uma oração, tenta afastar. Se ela já entra na outra faixa vibratória do amor, ela acaba que eliminando até meio que facilmente. Cria uma barreira. Que o espírito não tem mais ação. Ou ela vai na casa espírita, ela toma um passe, né? Esse irmãozinho que se aproximou dela, seja por qualquer motivo, acaba indo embora. Muito bem. O segundo grau, já um pouquinho mais sério, é a fascinação. Certo. Essa fascinação, ela já é um pouco mais perigosa, porque o espírito, ao influenciar, ele produz uma ilusão na mente da pessoa. Olha o perigo. E não chega logo de cara na fascinação. Primeiro tem a simples, mas a fascinação ela é um pouco mais demorada, ela é causada por um espírito de mais conhecimento. Entendi, mas já teve uma vigilância maior, né? Uma vigilância Porque se a maior. pessoa percebesse no início... Isso. Entendi. Aí, como é que ocorre a fascinação? Quando dentro do ser há muita vaidade e orgulho. Nós tivemos depoimentos em livros onde, por exemplo, editores, né, você que mexe com bastante livro, vou citar um exemplo típico. Editores que foram procurados por autores, né, dizendo assim, olha, eu recebi um livro espírita ditado por Jesus, ditado por Moisés, ditado por espírito.
Aí o editor falou assim, mas eu poderia ler? Não. O Espírito me falou que eu só posso te mostrar os originais se você concordar com a impressão. O que você acha disso? Ele está fascinado. Certo. Né? Excelente exemplo. E não é um excelente, né? Outro, por exemplo, um médium curador que diz que ele cura tudo, que ele... Não existe isto. Né? Para que a cura ocorra, a pessoa tem que ter merecimento, né? É claro que há uma série de fatores, mas ninguém pode se dizer que ele é o curador. Nenhum médium pode prometer a cura. Prometer a cura, porque a cura não depende dele, ele é um instrumento, né? Ele é um instrumento. Através dele, a espiritualidade pode interferir nos outros corpos que nós temos, né? Nos quais Kardec, com muita propriedade, juntou para facilitar o estudo e chamou de perispírito. O perispírito é extremamente complexo, porque ele engloba vários corpos. Certo. Isso é importante nós colocarmos, né? Mas o espírito vai atuar nesse corpo que é curado, digamos assim, não curado, mas equilibrado, se refletirá numa melhoria no corpo físico. Perfeito. Que dependerá, então, das atitudes, da modificação daquele ser para que a cura ocorra. Porque nós já tivemos oportunidade de ver cirurgias espirituais que por algum tempo a pessoa ficou bem, depois voltou naquele mesmo órgão ou em outros. Porque tem que ter a mudança do hábito. A mudança do hábito. É como se fosse uma cirurgia bariátrica. A pessoa faz... Mas se não mudar o modo alimentar, volta. Exatamente isso. No aspecto moral, o desequilíbrio moral também desequilibra o corpo físico. Isso. Que por mais que se cure... O corpo físico é tão somente o escoadouro, né? Tudo se inicia no plano das emoções. Quando as nossas emoções estão desequilibradas, nós desequilibramos os nossos corpos sutis, nós desequilibramos os nossos centros de força, que são os nossos chakras, e, consequentemente, o nosso corpo físico vem a sofrer as consequências. E esses espíritos obsessores, eles conhecem essas técnicas e sabem nos desequilibrar. Sabem nos desequilibrar. E muito bem, porque eles são inteligentes. Então, essa é a fascinação, certo. Tá? E aí a pessoa acaba tomando certas atitudes e se achando, né? E ela crê piamente. E a porta é a vaidade. Isso, a vaidade. Entre numa casa espírita e lá nós temos um grupo de médios. E tem um que diz assim, só o meu mentor é que sabe das coisas. Está fascinado. E aí, difícil alguém convencê-lo, né? Todos os médiuns têm o mesmo trabalho, né? O mentor, realmente um mentor, né, benevolente, ele tem a humildade, ele também envolve os seus companheiros que auxiliam ali na casa, no trabalho. Nunca ele sozinho dá a total palavra e determina o que devem fazer ou não. Aliás, ele deixa, inclusive, aos encarnados que utilizem o seu livre-arbítrio em várias situações para comprovar a sua fé e o seu esforço no bem. Perfeito. Por mais que a gente entre em comunicação, não podemos ficar refém totalmente de uma visão dos espíritos, né? Exatamente. Aí, depois, em seguida, nós temos também a subjugação, né? Certo. Na subjugação é um pouquinho mais grave já do que a possessão. Do que a fascinação. Do que a fascinação. Na subjugação, a própria palavra diz, subjugar, né? Trazer no jugo. Então o espírito já meio que domina a mente do encarnado que enfraqueceu em face dos seus problemas morais, comportamentais e de sentimento. Então ele leva a pessoa a tomar atitudes que são às vezes contrárias ao que ele costuma fazer.
E a atitude que o espírito é que quer. Isso, e se usa como... Isto. A pessoa normalmente subjugada, ela tem, a medicina chamaria de dupla personalidade. Certo. Né? Bipolar, né? Isso, assim. bipolar. Aí a pessoa vai em vários consultórios médicos, toma uma série de medicamentos e não se descobre o que ele tem. Né? E aí demandaria um trabalho espiritual mais sério, né? Porque ele teria, nesses casos, uma ligação mais profunda com o obsessor. Né? Já é diferente daquela simples, onde o espírito estava meio que passando e pegou um momento de vigilância. Entendi. Da fascinação, onde o espírito se aproximou e viu que o médium, pela vaidade, vai lhe permitir, né, extrapolar e mandar aquelas mensagens pseudo-sábias. Entendi. Né? Agora, na subjugação, ele realmente já tem um certo ódio, né, pelo encarnado e deseja fazê-lo sofrer. Ele já tem um objetivo maior para estar investindo ali. Ele quer que o cara sofra, se martirize por ligações do passado. E aí é difícil, porque às vezes a ligação é tão profunda que tem que se tomar um cuidado maior para que os perispíritos de ambos vão se desvinculando suavemente. Essa é a Como palavra. se fosse um parasita? Isso! Se você arranca um parasita de uma vez, você pode matar a plantinha mãe. Porque ela se acostumou tanto com aquele parasita que ela não sabe até viver sem esse parasita. Olha. E tem isso com a relação espiritual. Com certeza. Você vê, são tantos e tantos meandros. E a mais grave delas todas, daí seria a possessão, né? Essa possessão é assim, embora nós não sejamos marionetes, Certo. porque, quando nós reencarnamos, há uma, como é que eu posso explicar? Uma ligação já do nosso perispírito com o corpo que iremos habitar célula a célula, certo. Tá? E nesse momento da concepção, ocorre isso e ninguém rompe, só a morte. Entendi. Então, nenhum espírito consegue afastar o nosso espírito e tomar conta do nosso corpo por causa dessa ligação. Então, deixa eu te... Não perde o raciocínio, não, tá? Uma pergunta aqui que o Kaique vai gostar da resposta. Que eu tinha perguntado antes aqui para ele se ele saberia. O espírito que quer nos influenciar, ele entra no corpo? Não, justamente por isso. Ele não entra por isso. Já entrou no corpo o espírito no momento da concepção, nessa ligação celular. Certo. Tá? Aí estabeleceu-se essa conexão somente rompida com a morte do corpo físico. Perfeito. Tá? Porém, na possessão, intermitentemente, o espírito vem e toma, ele cobre, sabe, como se fosse um manto de uma forma tal, o perispírito do encarnado... A sintonia está quase 100%. Assim, quase 100%. Não é que ele tomou o corpo, ele subjugou totalmente mesmo, ele tomou posse. Entendi. Mas nunca do corpo e afastou o espírito. Ele tomou posse em nível mais sutil, espiritual mesmo, energético. Então, nesses casos que às vezes a gente vê na rua, bastante pessoas assim, em situação de rua, tomando atitudes vergonhosas para ele mesmo, né? Então, riscando o chão, se vestindo de modo extravagante, tendo atitudes assim que... Isso. Tido como um doido. Olha, o espírito que está ali, nessa possessão, ele leva essa pessoa aos comportamentos que ele também tinha enquanto encarnado. Isso é um fato. E o outro, ele o ridiculariza.
Você vê que eles injuriam, eles praguejam, eles falam sozinhos, eles gritam. Você viu que aparentemente fala assim, o cara tá louco, né? Porque as pessoas dizem, mas não é, ele tá realmente subjugado. Você lembra quando Jesus, né, nas suas curas, curou possessos? Certo. Não lembra daquele filho, né, do homem, que ele fala, meu filho, ora se joga no fogo, ora se joga na água. Aquilo era uma possessão. Jesus afastou o espírito, que ali tinham vários, e o menino fica curado. Então, se realmente os espíritos tivessem tomado o corpo do menino, quando Jesus afastou, o menino tinha morrido e não ficado curado. Certo. Olha a prova maior. Perfeito. Né? Então, nós já tivemos os milagres de Jesus. E sempre teve essa influência, né? Sempre, sempre. Agora, esses nossos irmãos, eles fazem o uso, né, de drogas, eles não têm uma atitude saudável em relação à vida, eles são letárgicos, eles são fracos espiritualmente falando. Então, é fácil para que esses espíritos desencarnados tomem conta de suas mentes, os subjuguem, levando-os a fazer o que eles querem. Tem um caso aí na literatura onde, assim, o rapaz, a partir do casamento, começa a ter umas crises horríveis de enxaqueca, de mal-estar. Vai ao médico e ninguém consegue descobrir. Só depois que casou? Só depois que casou. Ninguém consegue descobrir. Aí, no trabalho espiritual, vem a resposta. Ele teve um caso com uma moça. E ela engravidou. Ele abandonou ela com um neném novo e se casou com outra. Isso em outra vida? Nessa vida, nessa vida, a mesma vida. Tá. Quando ela fica sabendo do casamento, ela chora e sofre muito. Ela não, olha que interessante, ela não desejava o mal dele. Mas ela fica com aquela ideia de lembrar o tempo que eles eram felizes, quando ele a amava, quando ele fez promessas que ele ia ficar com ela para sempre. E aí ela olha para aquele filho e chora e sofre e se lamenta. Então, todas as vezes que ela se lembrava e se lamentava, ele tinha crise lá. Mesmo inconscientemente, ela não estava desejando o mal. Mas a ideia fixa, naqueles momentos que eles viveram, causava nele aquele mal-estar. E eles nem estavam mais juntos, não próximos? Estavam, ele estava com a esposa. Outra vida. Na mesma vida, na digo mesma assim, vida, isso. Já mudou o destino ali. Então, é feito um trabalho pela espiritualidade. Aí, em desdobramento, eles vêm, conversam com ela espírito, o mentor se aproxima, e todas as vezes que ela entra nesses pensamentos mórbidos, do tempo que eu era feliz, hoje eu não sou mais feliz, para ela mudar para um pensamento otimista. Eu ainda sou jovem, quem sabe eu consigo achar alguém que me faça feliz. Ou posso ser feliz sozinha, né? Não preciso de alguém. Plantam, né, os espíritos do bem na mente dela, que essa criança lhe traria muita felicidade no futuro, e ela aos pouquinhos consegue ir saindo dessa faixa vibratória e o rapaz lá melhora. Olha que interessante. Então nós podemos obsediar alguém encarnado dessa forma, ou através do nosso amor muito possessivo. Um marido extremamente, ou uma esposa extremamente ciumento, é meu, é meu, é meu. Uma mãe que não permite que o filho se liberte e possa seguir o seu caminho, é um obsessor. E também não há injustiça nesse caso, né? Porque aquele que saiu e tá sofrendo de enxaqueca ali, né? Claro! Ele tem a sua, né? Sim! Ele teve sua participação em não ter cumprido, talvez, o promessa. Nem entramos no mérito, né, porque ele abandonou uma criança sem o amparo, né? E ele feriu o coraçãozinho dela, né? Então, talvez a até lei no plano, é justa. Talvez até no plano espiritual já tinham se programado em receber, né? Ou não, ou não. O casal receber aquele filho e ele também
Saiu de perto dele, né? Porque nós, olha, é uma coisa interessante, sabe? É que nós temos a ideia de que a gente veio no mundo para casar com um fulano e fazer profissão X. Não é tão fechado assim. Não, de forma nenhuma. É interessante isso. É delineado um planejamento das coisas mais importantes que nós teremos que fazer em nossa vida. Porém, como será feito é que o nosso livre-arbítrio irá interferir. Então, citando de uma forma muito simples, você precisa ir a São Paulo. O seu objetivo é chegar a São Paulo. Então, você pode pegar a Imigrantes, pegar a Anchieta. Mas se você for meio confuso, você vai lá por Peruíbe, sobe toda aquela serra e pega a Regis Bittencourt. Isso. Depende de você. Você pega a melhor estrada que é Imigrantes ou a Regis, que vai te levar muitos, né, quilômetros a mais. Tenta fugir de um pedágio, né? Que ninguém é de ferro, né? Isso, não é? Mas você tem que chegar a São Paulo. E como você vai chegar? A escolha é sua. O objetivo final é o que... Isso. Então, no caso, às vezes o casal programa assim, vamos nos reencontrar, vamos ter um filho. Mas, às vezes, nós nos deixamos levar pela luxúria, pela, né, atração sexual, né? E acabamos engravidando, né? Ficando grávida, não importa, né? Tendo um filho. Não necessariamente foi programado. Não necessariamente foi programado. E aí, como é que faz? Gente, entrou uma criança na história, a responsabilidade mudou. Você estava programado para casar com a Maria, mas você engravidou a Francisca, filho, Maria vai te esperar para casar com você na outra vida. Você vai ter que ficar com a Francisca por causa daquela criança. É o ter mais frágil, né? Ali que necessita... Ai, meu Deus, eu não me lembro o nome do autor. Ele é até engraçado nas suas colocações. Se eu me lembrar, eu falo. Chama-se O Plano B. Olha que história interessante. A moça foi estuprada. Estuprada. E aí, no primeiro momento, ela fica apavorada porque a criança vinga. Ela tenta o aborto, depois ela não aborta. Resumindo a história, depois vem a história do passado, fica comprovado que ela foi um estuprador. Olha. Certo? E que aquela criança era a redenção. E ele é simplesmente a fortaleza dela na velhice. E tem um outro caso onde o casal se programa para reencarnar e ambos seguirem a carreira da medicina para se tornarem benfeitores. Porém, ele reencarna numa família pobre, onde ele vai estudar com muito sacrifício, e ela numa família de posses, onde tudo é fácil. Ambos entram na faculdade de medicina, mas ela com 17 para 18 anos, engravida do namorado. Antes de vir a conhecer aquele que seria o seu futuro marido na programação reencarnatória. E aí, plano B. Que interessante. Ela casa com o marido. Com o namorado da juventude. Não é feliz. Mas tem o filho. E depois de muito tempo, a vida vai se encarregando. O esposo fica muito doente, vem a ser tratado por quem? Pelo médico que era o parceiro da vida dela. Mas ele tem um grau de evolução muito grande, embora o marido esteja numa doença gravíssima, ele tem aquela atração por ela, mas aquela atração de espírito já combinado antecipadamente. Mas ele não se deixa levar enquanto ela é casada. E aí é onde tem aqueles, amor à primeira vista. Isso, não é amor. É uma simpatia de espírito. E também não é a primeira, né? Não é a primeira. Não, olha que interessante. A história é linda, porque aí o que acontece...
Depois que ela fica viúva, aí sim eles se aproximam e conseguem, então, aquela união que era para ter sido há bem mais tempo, mas porque a escolha dela... A gente sempre tem um livre-arbítrio, né? Sempre tem um livre-arbítrio. Olha, mas não é maravilhoso isso? Lindo, lindo. Essa história me comoveu, eu nunca esqueci. Falei, puxa vida, então, por que a gente conta isso? Para que as pessoas não se culpem. Os nossos momentos de invigilância poderão sim nos trazer certas mudanças na trajetória reencarnacionista, né? Reencarnatória nossa. Porém, nem tudo está perdido. E se a gente observa que errou no passado, basta recalcular daqui em diante, né? Isso. Alguém que eu estava assistindo esses dias no YouTube cita essa frase do Chico, que eu achei linda. Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos, a partir de agora, alterar o nosso futuro. Deus nunca nos dá algo maior do que somos capazes de carregar, nenhum sofrimento maior do que somos capazes de suportar. Lembremos-nos que nós temos milênios já de aprendizado em experiências difíceis. E a gente supera ou não. Hoje nós temos essas ferramentas, o ensino espírita que nos mostra uma forma mais leve de enfrentá-lo, que é através da fé, da resignação, do conhecer o porquê. Certo. Né? Não tem, Deus não manda castigo errado para ninguém, né? Nem castiga, né? Deus nem não castiga. A lei divina não castiga, ela ensina, né? E nós, cada experiência que vivemos, vamos entender, ela é necessária. Sempre visando, sempre, absolutamente sempre visando o nosso bem. Sempre. A Joana de Ângeles diz, eu não sei, acho que é no livro Vida Feliz, pelo Divaldo Franco, que o melhor modo de progresso ainda é o da tentativa e erro. Mas não é verdade? Né? Não é? Porque, olha, quando nós encontramos a estrada totalmente pavimentada, a nossa tendência é acelerar com o carro, arriscando a nossa vida. Uhum. Quando a estrada está cheia de buracos, a gente reduz a velocidade por receio. E, ao reduzirmos essa velocidade, nós estamos nos precavendo de um acidente mais grave e, ao mesmo tempo, estamos observando a paisagem ao nosso redor. Obrigado, que eu não sei quem me passou isso. Não, perfeito. Gente, que coisa. Porque senão a gente pode, às vezes, até acelerar demais o caminho errado também, né? Também. Porque tem isso, né? Opa, porque o caminho errado normalmente é pavimentadão, né? Então, aquele asfalto lisinho, né? Melhor andar. A gente fala, aqui não tem erro. Melhor caminhar devagar para a direção certa do que correr a 100 por hora pro caminho errado. A gente vai estar cada vez mais distante, né? É verdade. Aliás, é uma grande ilusão nós acharmos que por estarmos nesta ou naquela religião, que por praticarmos esta ou aquela atitude em prol do bem, que já estaremos santificados no reino dos céus ao lado de Jesus. Né? A nossa trajetória ainda é muito longa, uma vida que hoje talvez chegue a no máximo 120 anos, é muito pouco para que o espírito, considerando a eternidade, adquira todas as qualidades que ele necessitará para se tornar uno com Deus. E há pouco tempo que eu consegui entender um pouquinho o que é esse uno com Deus. É refleti-lo. Olha. É refleti-lo. Jesus era um reflexo de Deus. Porque... Quando ele fala eu e o Pai somos um, é porque ele é um reflexo. E nós ainda somos um espelho bem embaçadinho. No livro dos Espíritos diz, né? Um espírito, quando ele atinge um grau máximo tal da evolução, ele vê Deus. Aí os espíritos respondem:
não somente vê-lo, mas ele o compreende. Ele reflete. Ele reflete, né? E eu fico imaginando que pode ser isso, né? Porque ainda isso será em dimensões que ainda nós nem... Né? Não consigo nem imaginar, nós estamos né? na terceira, né? Existem N dimensões que nós vamos galgando à medida que evoluímos. Nem sei em que dimensão estaria isso, né? Você sabe que o espírito de Ramatiz, no livro O Sublime Peregrino, quando fala de Jesus, ele comenta que o maior sacrifício do mestre não foi a crucificação, e sim a descida angélica. Ou seja, ele recuperar corpos que ele já havia perdido há milênios para poder se manifestar na carne, que é a parte mais baixa, né? Espiritualmente falando. Ainda é o início, né? O início. Da nossa evolução espiritual, né? Isso. Imagina quantos, né? Demorou milênios, parece. A coisa foi muito... Então, um espírito... Aquilo que eu te falei, é que nos consola saber que eles, por amor, voltam para trás, entre aspas, para nos ajudar. Eles não tinham obrigação nenhuma, não tinha débito, né? Porque a gente reencarna por débito, né? Nós assim, ainda somos por débitos. E eles por amor, né? Por amor. Como é o caso do nobre Bezerra de Menezes, né? Que a gente viu na literatura. Ele já foi convidado por Maria Santíssima, né? Um outro espírito também que está aqui no órbito terrestre, né? Em torno do órbito, por amor, ajudando-nos, né? Então, veja só, Maria o convida, que ele já poderia renascer, né? Não nascer, renascer, num orbe mais adiantado. E ele pede que ela lhe conceda o benefício, né? A oportunidade de permanecer conosco. Enquanto tiver sofrimento. Isso é evolução espiritual, né? E às vezes a gente conversa com alguém aqui e fala assim, mundo de transição, tal, quem sabe a gente reencarna, aí a gente vê as pessoas falando assim, Deus me livre, eu não quero mais reencarnar, não. Nossa, se soubesse. Então, a gente vê assim, né, que ainda é um reflexo egoísta nosso, né? Porque a gente tá pensando em nós. Mas as pessoas não veem a Terra como ela é verdadeiramente. Uma escola, né? Uma escola de aprendizado para nós. Eu rezo para ter a oportunidade de voltar para a Terra. Porque a gente sabe que daqui a algumas décadas ela começa efetivamente a entrar, né, no plano de regeneração. Macumba e olho curto, né? Que muita gente quer saber. Exato. E aí a gente se valeu de um site onde a ilustre doutora Marlene Nobre, comenta sobre isso. Então nós vimos lá desde o começo que quando nós vacilamos dos nossos pensamentos, as influências espirituais se fazem mais presentes e mais fortes em nós. Então, vamos ver assim. Todos somos devedores perante a justiça divina, todos nós, sem exceção. Porém, aquele que vibra mais no ódio, no rancor, na inveja, nos sentimentos negativos, está mais propenso a ser, entre aspas, vítima de um trabalho destes. Perfeito. Como é que ele ocorre? Os espíritos ainda imperfeitos cobram certas atitudes que nós chamamos de trabalhos. Certo. Essas cobranças podem ser na forma de matança de animais, de N coisas que para eles ainda são importantes. Que ainda são prazeres bem grosseiros, assim. Bem grosseiros, porque eles são muito ainda terra a terra. Ligados eles têm à matéria. Os mesmos sentimentos que o encarnado tem. Certo. Na realidade, eles estão ainda aqui ao nosso lado. Como se tivesse encarnado. Como se tivesse encarnado. Sentem fome, sentem frio, desejo de bebida alcoólica,
Se fumavam encarnados sente vontade, então eu como um maço de cigarro, enfim, Certo. não importa o quê. E aí a pessoa poderá ser afetada sim por isto, a depender de como ela está vibratoriamente. Porque quando você está na vibração do amor, você cria em você uma proteção. Cria em você uma proteção. Quanto à questão do olho gordo, o que é olho gordo? É inveja. Certo. É inveja. Então você concorda, eu tenho algo que eu sei que eu sou usufrutuária, não é meu. Eu vou desencarnar e vai ficar aqui a minha bela mansão, o meu belo iate, os meus carros, mas eu me ufano, eu orgulhosamente falo a todos que eu sou melhor do que todos porque eu tenho isto e ele não tem. Eu não estou propensa a sofrer pensamentos de inveja, que é o tal do olho gordo de alguém. Que vai prejudicar. É isto. Às vezes a pessoa, ela sente tão forte que mesmo você não estando nesse patamar de orgulho, você sente. Porque lembra que eu te falei? É vibração, é pensamento, aquilo vem e bate em você. Entendi. Aí você fala, Senhor, me proteja. A pessoa entrou na tua casa, viu tudo bonitinho, arrumadinho, ela sente. Mas olha, se você estiver com Jesus no coração, vibrando, orando, vigiando os seus pensamentos, isso simplesmente te faz um ligeiro mal-estar e volta para quem emitiu. Não é que você está desejando, é uma praga. Não, é da lei. A cada um segundo suas obras, a cada um segundo seus pensamentos, seus desejos. Pura e simplesmente isso. Eu desejo o seu bem, o amor a você, que você cresça, que você suba. Eu também vou junto. Legal. É assim que Deus age, né? Não deve ser aquela oração que a pessoa fala assim, né? Ela recebe algo mal e fala assim, que Deus faça a justiça e pese a mão. Não há necessidade disso. Quer dizer que a pessoa disso. quer que seja feita a vontade de Deus, mas desde que seja mal, né? Prejudicando. Não deveria. Não é melhor orar, que Deus abra o coração dessa pessoa para que ela entenda, né? O equívoco, o erro em que ela se encontra. Como nós ainda temos tanto a aprender. Como ainda temos. Mas faz parte, né? Um dia a gente chega lá, né? Um dia a gente chega lá. Ó, a Neuza perguntou assim, no caso de esquizofrenia, poderíamos dizer que os espíritos aproveitam essa condição cerebral de desequilíbrio quando o encarnado não aceita a medicação material? Interessante, né? Essa questão da esquizofrenia. A esquizofrenia é um desvio bem profundo, né? Mas ela é oriunda de vidas passadas, né? O espírito já renasce com aquela tendência, tá? E às vezes algum gatilho acontece. Nós tivemos uma parente que namorou com uma pessoa de um outro país. Aí ele ia voltar para o país e queria levá-la como esposa e o pai não consentiu. A partir daí ela desenvolveu a esquizofrenia. Né? Então, a medicação, quando ela já aparece, já foi comprovada pela medicina da Terra, há que se fazer os dois tratamentos, não tem jeito. O espiritismo não aconselha a largar a medicação. Não, de jeito nenhum. Olha, o espiritismo não é milagreiro. Tá? Como eu te disse, ele é um tratamento preventivo e auxiliar. Todos nós, sem exceção, encarnados na Terra, somos doentes da alma. Porque nós temos imperfeições. Em alguns, se manifestam mais ostensivamente, em outros, menos. Quando já começa a interferir, como é esse caso, na vida da pessoa, não permitindo que ela leve uma vida normal, não adianta só orar, né? Temos que fazer os dois tratamentos.
tanto físico como espiritual. Então a própria espiritualidade pode se aproveitar, né? Porque é interessante essa pergunta, né, da Neuza. Porque às vezes, vamos supor, a pessoa tem esquizofrenia, aí é influência espiritual. Só que geralmente quando ocorre de alguém ter a crise perto da gente, aí alguém próximo fala, ele achou que já estava bom, parou de tomar o remédio. Isso, não pode. Não pode, né? Não pode. Porque as crises, às vezes, lesam o nosso corpo físico. Ao lesar o nosso corpo físico, elas enfraquecem esses centros vitais que eu já comentei. Eles enfraquecidos vão permitir energeticamente uma atuação mais efetiva. Então, são interligados. Tá? Você pode ver que alguns centros, inclusive, dizem assim, centros que trabalham com cura espiritual, os passes, a cirurgia espiritual não abre mão, né, do tratamento da Terra. Por exemplo, eu sou diabética. Eu vivo pedindo nos passes que me auxilia a equilibrar o meu chakra, onde está localizado o meu pâncreas. Porém, eu tomo a medicação.